Shalom Lahem. Hoje gostaríamos de falar sobre o tema muito sugestivo, onde você também vai poder opinar, onde você também vai poder colaborar conosco, tá? O tema será uma pergunta: há hierarquia na igreja? Vamos à palavra. Marivaldo Nunes, da Embaixada dos Cristãos, o embaixador de Jesus, o Cristo. Mateus 20, versículo 25 e 26. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, pessoal, nós encontramos na palavra de Deus algo muito interessante, uma história muito interessante. A Bíblia diz que a mulher de Zebedeu pede a Jesus para colocar os seus filhos, uma à direita, outro à esquerda, no reino de Jesus ou no reino de Deus, e que eles fossem alguém de prestígio, autoridade. Ou melhor, Jesus fala com ela: se eles beberam mesmo no cálice que eu beber, porém, esta posição não compete a mim, compete a meu Pai. Logo, os discípulos começam a discutir um com o outro, querendo saber entre eles quem seria o maior. E Jesus prontamente diz: olha, vocês não queiram ser o bambambam, vocês não queiram ser maior mestre, vocês não queiram ser dominador de alguém, tá? Vocês farão o contrário. Se vocês quiserem ser grande, torna-se servo um do outro e assim sirva um ao outro. É que hierarquia é meramente terrena. Essa palavra hierarquia, que significa graus sucessivos de poderes, escala de valores, não está na Bíblia, nem está na Bíblia. Então nós entendemos que no reino de Deus não há hierarquia. No reino de Deus há dons. No reino de Deus há funções. Sim, não existe hierarquia. Observamos pela palavra do Senhor. Porém, você vai me perguntar: por que o apóstolo Paulo ele pede respeito aos que têm tal hierarquia? Isso encontraremos na carta de Tito, no capítulo número 3, versículo 1, parte A, onde Paulo diz para Tito que deve se sujeitarem aos que governam, também às autoridades, que eles sejam obedientes. Paulo está, em parte, correto, sabendo ele que há uma hierarquia humana, que os homens que são dominadores deste mundo, eles assim agem com o seu grau de poder. Não é verdade? Paulo está falando a realidade. Porém, isto é meramente terreno, como eu já falei. Por que há hierarquia? Por causa do pecado. Sim, por causa do pecado. Você pode observar
que Jesus dá uma resposta para Pilatos muito sugestiva sobre o assunto. A Bíblia diz que Jesus responde para Pilatos com muita veemência, com muita convicção, muita certeza daquilo que só o Pai tinha, porque Pilatos achava que tinha autoridade sobre Jesus para soltá-lo ou para crucificá-lo. Jesus responde no capítulo 19, versículo de número 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Observe bem, Deus dá dons aos homens, porém os homens querem dominar, querem governar. As potências estão aí brigando, as potências mundiais brigando, né, com rumores de guerra um para com o outro. Logo, eu aprendo com a Bíblia que no reino de Deus não há hierarquia. Segundo, há um perigo na hierarquia. Eclesiastes capítulo 8, versículo 9. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. É perigoso quando o homem tenta dominar sobre o outro, não tem sucesso. Vamos observar que em Gênesis, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. A mulher, Deus abençoa eles e diz: sede fecundos, multiplicai-vos, encheis a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja. Porém, aqui não há Deus mandando o homem dominar sobre o outro homem. Correto? Observe no versículo da palavra de Deus. Não há. Porque quando o homem domina sobre o outro, corre riscos, aonde um tem ganância, a ganância pelo poder, e por isso muitas vezes tenta desfazer o outro. Nós vimos que tem um ditado que diz: dê poder para o homem e saberá quem ele é. A Bíblia diz que por causa disso sempre haverá guerra. Sempre. Daniel, capítulo de número 9, versículo 26. É reino terreno, é reino mundano, é espírito mundano. Tá? Hierarquia é isso. É por isso que há desigualdades sociais, direitos violados, por causa disto. E reconhecer que só Deus tem o domínio e que nós podemos servir um ao outro com os dons de Deus e não tentar dominar. Deus, Ele dá. E a Bíblia diz sobre isso em Efésios capítulo 4. Porém, Deus dá dons aos homens e à igreja. Para quê? Para manter a ordem e a decência. Essas funções não é superioridade, de maneira nenhuma. Logo entenderemos que o nosso Deus, em Cristo seu Filho, nos transforma para servirmos um ao outro. Logo, a palavra de Deus irá dizer que nós, como filhos de Deus, no capítulo 4 de 1 João, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que o que está no mundo.
No mundo há esse espírito. No mundo há essa inverdade, a qual está fazendo de muitos gananciosos terem o seu lado oposto à Bíblia, porque a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia diz que só Deus tem todo o poder, e Nabucodonosor, ele reconhece isso. Nabucodonosor, sendo um rei, ele reconhece, Daniel capítulo 4, que só Deus tem todo o domínio no céu e na terra. Ora, meu querido, nós estamos no reino de Deus. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus. Logo, você e eu temos a oportunidade de estar ouvindo Deus, reconhecendo Deus e servindo um ao outro. Você sabia que a palavra servir tem a ver com adoração? A palavra servir significa avodar, ou seja, prestar serviço. Eu e você prestamos serviço a Deus, nós estamos adorando a Deus. E com o dom que Deus nos deu, assim nós servimos um ao outro. Isso é viver em adoração a Deus. Tá? Conheça que só Deus tem o domínio. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. O próprio anjo diz para João, quando João, melhor dizendo, vai adorá-lo. O anjo, um ser angelical, quando João se prostra diante dele, fala: não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adore a Deus. João, adore tão somente a Deus, porque Deus é o dominador de todas as coisas. Que Deus continue te honrando, meu querido. Não se deixe ser dominado por ninguém, tá? Esses títulos, esses nomes, tudo isso aí vai passar. E quando Jesus vier governar sobre a terra, tá? Eu e você, nós vamos estar ao seu lado. Não para poder ser melhor do que ninguém, mas para apenas fazermos as funções que o Senhor nos dará naquele grande dia. Amém? Obrigado. Fale aí nos comentários o que você achou. E vamos continuar fazendo o vídeo aqui, ok? Mês da consciência negra, mês da libertação. Seja um cristão livre, meu irmão. Que Deus abençoe grandiosamente. Shalom Lahem.